Então, esse é o nosso primeiro encontro de quatro que vão acontecer ainda no mês de julho. Eu quero muito convidar vocês a continuarem comigo até o final. A minha intenção não é apenas propor esse mini curso para lançar o curso de Introdução a Lacan, que vocês sabem que eu vou compartilhar com vocês ao final, mas trazer uma contribuição. Quem me acompanha há mais tempo sabe que esse é uma prática minha fazer esses mini cursos de férias sempre no início de cada semestre. Então, fazemos em janeiro, fevereiro, junho, julho. Isso já acontece há uns 3 anos. E hoje nós vamos falar sobre a técnica lacaniana. Para falar disso, eu vou precisar me valer de algumas referências. E a minha intenção é falar para vocês de um jeito muito introdutório. Então, para quem já está há mais tempo no campo psicanalítico, tenha um pouquinho de paciência. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse lugar é específico para você. Então, nós vamos precisar fazer uma dança, porque a minha intenção é introduzir a lógica da técnica psicanalítica lacaniana. Para falar sobre a técnica, né, o tema do nosso encontro de hoje tem um tema que eu gosto muito, que é estabelecer uma diferença entre Lacan e o lacanismo. Humberto, mas as duas coisas não são a mesma? Não são dois lados de uma mesma moeda? E a resposta para essa pergunta é não. Lacan e o lacanismo são dois movimentos diferentes que nós temos dentro do campo psicanalítico, como também temos escolas, por exemplo, a escola inglesa, a escola francesa e outras escolas de psicanálise que a maioria de vocês já conhecem, tendo em vista que alguns de vocês já vieram da psicologia, e na psicologia minimamente se vê as escolas de psicanálise. Para quem é do campo, pode dar uma olhada por cima quais são as escolas de psicanálise. Lacan vai falar sobre elas no seminário 1, né, as 6 grandes psicanálises. É, e para que vocês entendam que dentro do campo lacaniano existe também um movimento que é separado, que é clivado, que é dividido. E a minha intenção com esse minicurso é trazer isso para vocês. A diferença entre Lacan e o lacanismo. E explicar para vocês o que é que eu chamo de lacanismo. A princípio, esse nome não é um nome que eu dou a isso, mas é um nome que alguns autores que eu gosto dentro da psicanálise trazem. Eu vou usar ao longo dos nossos 4 encontros um livro que, infelizmente, vocês não vão encontrar ele publicado, pelo menos neste momento, em português, por algumas questões do autor, em torno da editora também, do próprio percurso do autor, que é esse livro aqui, amarelinho, mas vocês encontram ele em espanhol. Então, para quem lê em espanhol, esse livro aqui eu recomendo super vocês adquirirem, que é a Técnica Lacaniana, Contribuições para o Esclarecimento da Clínica, do Juan Martinez. É um psicanalista argentino. Então, esse livro aqui será a base para os nossos encontros. Para quem já leu ou para quem ainda vai ler, vai perceber que algumas coisas, em alguns pontos, eu discordo do autor. Então, eu trago também aqui um pouco da minha interpretação. Então, esse livro aqui é um ponto de partida. E aí, quando a gente vai falar sobre a técnica, algumas coisas se interpõem dentro do campo psicanalítico. Por quê? E aí a gente vai precisar voltar um pouco às primícias da psicanálise, nas primeiras décadas de psicanalistas da história, desde Freud. Quando Freud funda a sua Sociedade das Quartas-Feiras, tendo como princípio aquilo que futuramente viria a ser a sua escola, a sua instituição, como queira chamar. Naquele momento, existem algumas tentativas do Freud, mas também dos seus seguidores, de estabelecer as condições mínimas para a formação do psicanalista. Então, como se forma um psicanalista? Todos vocês já devem saber, eu assim suponho.
né? Um psicanalista se forma pela sua análise, pela sua supervisão e pelo estudo da teoria. Contudo, nessa ânsia de estabelecer uma condição para a formação do psicanalista, a técnica psicanalítica fica um tanto quanto omissa na tratativa desde Freud. Então, nós vamos ter alguns textos que estão reunidos aqui, né? A maioria de vocês já conhecem esse livro aqui da Autêntica, chamado de Fundamentos da Clínica Psicanalítica. E aqui estão a reunião dos textos técnicos de Freud, né? Dos textos mais da técnica do fazer clínico. Só que ainda aqui nós não vamos encontrar Freud dizendo como deve ou não deve ser feito, mas nós vamos encontrar Freud fazendo recomendações. Recomendações aos médicos que praticam a psicanálise, recomendações aos médicos que praticam sobre o amor de transferência, sobre a dinâmica da transferência, e aí ele vai falar sobre as entrevistas preliminares, mas nós nunca vamos encontrar Freud dizendo como é que a coisa deve acontecer. Nós sempre vamos encontrar Freud recomendando. Algo que deixa um grande problema no nosso campo psicanalítico, que é a abertura para as diversas interpretações. Não à toa, nós temos aí vários cursos de psicanálise abertos, a própria graduação em psicanálise, as várias escolas e instituições de psicanálise, onde cada uma faz uma leitura específica dos escritos técnicos do Freud. Então, o fato de Freud não ter estabelecido uma técnica específica para a psicanálise, a não ser um critério, né? E o critério, a regra da psicanálise freudiana, vocês, em sua maioria, já sabem que se eu abrir aqui o microfone, certamente a maioria de vocês vão saber que é a associação livre. Essa é a regra maior da psicanálise freudiana. Só que ainda a coisa fica um tanto quanto inconsistente. Porque eu não sei se vocês que estão aqui na sala já entraram em algum momento em um embate com a galera da cognitivo comportamental. A maioria de nós fica sem argumento. Porque a gente quer falar da psicanálise de um jeito muito poético, muito intuitivo, muito bonito, e a cura pela palavra, mas na íntegra, nada disso funciona enquanto argumento para essa galera. Aí o que é que a gente faz? Não vou falar com eles, vou ignorá-los, porque a psicanálise não é isso. E eu não acho que a gente tem que falar, né, defender ou, enfim, se colocar no embate com essa galera. Mas eu acho que uma conversa de adultos, de teorias, torna-se possível. Então, a fundação da psicanálise, a sustentação da formação psicanalítica nos primeiros anos nos coloca diante de uma fragilidade. Nós não temos recursos para explicar ou para defender a nossa técnica. A regra é associe livremente. E aí os pacientes chegam, a gente se frustra, eles vão embora, porque falar não resolve, né? Não sei se vocês já ouviram isso dos pacientes de vocês. Eu venho aqui tantas vezes e você não me diz nada, então vou procurar outro profissional. Se vocês já tiveram pacientes que deixaram a análise com vocês para ir para cognitivo comportamental, porque vocês não diziam nada, né? Não sei se isso já aconteceu comigo. Então, assim, quando a gente fala da psicanálise, principalmente nesse início dela, ainda bem que volta, não, Larissa? Quando a gente fala da psicanálise nesse início dela, a gente está falando, sobretudo, de uma tentativa de construção, mas, sobretudo, daquilo que estabelece uma omissão. Chegando no Lacan, isso não é diferente, porque qual é a preocupação de Lacan? No seminário um meteu o pau na Melanie Klein e na Anna Freud. Dizer que aquilo que elas estavam praticando naquele momento não era psicanálise, era psicologia do ego. Então, nesse momento inicial também da leitura lacaniana
dos textos de Freud, se estabelece um grande impasse, que é o impasse do Lacan estar preocupado em dizer o que é e o que não é psicanálise e de estabelecer os critérios para a técnica. O Juan Martinez vai dizer uma coisa muito importante nesse livro dele, que é o seguinte: na ausência de textos técnicos de uma produção lacaniana em torno da técnica, o que nos resta é uma identificação imaginária com os nossos analistas e com os nossos supervisores. Aí a gente quer fazer corte de sessão, como os nossos analistas fazem conosco, e a gente quer fazer tudo o que o supervisor diz para a gente fazer. Porque, uma vez que nós não temos uma consistência teórica para sustentar aquilo que nós fazemos, nós vamos nos identificar imaginariamente a esses grandes outros. Eu não sei se vocês já tentaram em algum momento fazer um corte lacrador que os analistas de vocês fazem com os pacientes. Não sei se já aconteceu comigo. E deu bem errado, né? Porque eu não sustentei. Então, ele corta de sessão assim, brusca, enfim. E na psicanálise a gente tem esse rolê, né? É, a gente traz um pouco do estilo do nosso analista. E até aí, ok, não tem problema nisso. Mas o ponto é que quando a gente fala de trazer o estilo dos nossos analistas no nosso estilo, é que a gente está falando de uma identificação imaginária. E quando a gente fala de identificação imaginária, a gente está falando de alienação. E como prescindir disso? O que fazer com isso, do qual, na psicanálise, a gente fica um pouco à revelia de qual é a técnica da psicanálise? Não tem técnica, né? Eu já escutei isso de alguns analistas. Qual é a técnica, o instrumento técnico da psicanálise? Aí você responde, não, é a palavra. Mas não é. O instrumento técnico da psicanálise não é a palavra. A condição do ser humano é a palavra. Nós, psicanalistas, nós temos uma técnica a nosso favor. E eu fiz questão de, com muita dificuldade, com muito trabalho, compilar todas as vezes que Lacan fala sobre técnica nos seus seminários num documento para enviar para vocês irem pesquisar. Eu reuni num PDF, deixa eu só localizar aqui que eu já mando no grupo. Eu reuni num PDF todas as vezes em que nos seminários Lacan fala sobre técnica, sobre associação livre, sobre a expansão, são elementos que a gente vai tratar aqui nos nossos encontros. E nesse PDF que eu acabei de enviar para vocês, estão as referências das aulas em que Lacan faz alusão à técnica psicanalítica. Então, a partir de hoje, você que está aqui nesse encontro, nesse minicurso, está proibido de dizer que a psicanálise tem como técnica a palavra. A técnica da psicanálise não é a palavra. A palavra é a condição do ser humano. A psicanálise trabalha tendo como instrumento a palavra, mas tem em si, encerra em si, uma técnica específica, pelo menos na psicanálise lacaniana. E aí a gente tem um outro problema, né, que quando a gente vai falar de técnica para os analistas mais antigos, se você for falar de técnica para um analista que é mais antigo, é de escola, primeiro que você vai ser esculachado, assim, né? Você vai ser desconvidado a se retirar da função de analista. Por quê? Qual é a condição que a galera mais antiga da psicanálise estabelece para a técnica psicanalítica? E certamente vocês também já ouviram essa frase. A psicanálise trata tudo no um a um. Já ouviram isso, né? E uma vez que tudo é no um a um, isso beira a intuição. Quando a gente faz tudo no um a um, e aqui eu não estou dizendo que não é, a gente também fica às margens da intuição. Quando a gente acha que a psicanálise trabalha só com a palavra, a gente beira de novo a intuição. Porque é sempre aquela coisa, né? Vocês com certeza já passaram por momentos do tipo.
a gente tem aquela sacada no momento da sessão. Já ouviram isso? Né? Você escuta o paciente, tem uma sacada, mas às vezes na sacada não vem. E o que que a gente faz na ausência da sacada? Né? Tudo é singular. Até que ponto? Como é que essa sacada vem? No início da clínica, quando você acabou de sair da faculdade de psicologia, quando você abriu seu consultório, sua agenda para receber pacientes. Está começando agora. Como é que essa sacada vem? Vem de onde? Vem de que forma? Como é que a gente sabe que ela vem? Será que a gente precisa praticar alguma religião para saber quando ela chega? Né? Porque beira a religião. A sacada vem, mas não vem. A gente escuta, 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 o paciente pergunta para a gente, e aí? Me diga o que fazer? E a gente só, o que que você quer fazer? Não, devolva para o paciente a questão quando o ponto não é devolver, é entender o que é que o paciente te endereça, para saber o que você está devolvendo. Então, e aí eu me coloco nisso, porque em alguma medida eu também venho disso. Nós estamos dentro de um contexto psicanalítico onde a intuição prevalece, então você sempre vai agir por uma sacada que vai aparecer, que ela nunca chega. Você sempre vai atuar pelo um a um e a técnica parece que ela não serve. Então ela fica escamoteada, ela fica, né, parece que debaixo do tapete e a gente vai, senta na bunda na cadeira, escuta o paciente, mas escutar o quê? Era o que eu dizia, né? E para mim isso é muito caro. Dizer que o paciente precisa associar livremente é também contribuir para que ele associe livremente. Se você diz que o paciente precisa associar livremente, senta a bunda na cadeira e fica olhando para ele, um cara de cu, né, é provável que ele não associe livremente, que o paciente não fique mesmo, que o início da clínica seja ainda mais difícil. Tem um recorte que o Freud faz em um dos seus textos, eu não vou lembrar agora qual, mas quem lembrar pode me ajudar, que ele compara o analista a um trabalho de meio que de escavar, de investigar. E o analista é, sobretudo, um investigador. Quando a gente fala de análise, a gente não está falando de uma presença passiva, a gente está falando de uma presença ativa. E aí é quando a gente chega nos pontos de diferença, entre o que é o Lacan e o que é o lacanismo. Estou dizendo aqui que é Construções em Análise, o texto. Eu vou estabelecer, e aí eu vou usar, incluir nessa lógica do Lacan, lacanismo, uma outra coisa. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou estabelecer uma tríade de diferença entre a psicanálise de Freud, entre a psicanálise de Lacan e entre o lacanismo. E eu vou explicar para vocês o que é que eu estou chamando de lacanismo. Então, vamos estabelecer, e aí quem quiser construir esse gráfico, eu vou usar o quadro agora. Aproveito para fazer anotações, eu acho maravilhoso essas amarrações. Qual é a diferença da clínica lacaniana, da clínica de Freud, da clínica de Lacan e da clínica do lacanismo? Quando a gente está falando de Lacan, a gente está falando de quê? Quando a gente está falando de Freud, a gente está falando de quê? Né? Vamos tentar entender melhor do que isso se trata. Eu vou abrir aqui o meu quadro e aí vocês vamos fazer um combinado. É muita gente na sala. Vocês ficam com o mouse no canto da tela. Então, enquanto eu estiver com a tela aberta, vocês não mexem no mouse, que aí a tela fica toda em branco. Eu consigo mexer sem ter muitas intercorrências. Então, deixo o mouse estabilizado no canto da tela e eu consigo usar o quadro de um jeito bem tranquilo. Nós vamos separar em três partes para entender qual é a diferença entre Freud, a clínica de Freud, a clínica de Lacan
e a clínica do lacanismo. E aqui eu já vou definir para vocês o que é lacanismo, ou o que eu estou chamando de lacanismo. Lacanismo, no lacanismo se incluem todos os teóricos pós-lacanianos. E aí nós vamos incluir uma figura que não me é muito agradável na sua leitura, mas que não tem nada a ver com o pessoal, porque, enfim, me é indiferente, mas com a leitura do que se faz do Lacan, nós vamos incluir aqui no lacanismo algumas figuras como o Miller, né? Quando eu falar de lacanismo aqui, eu estarei falando da clínica milleriana, que vocês não vão encontrar ninguém falando clínica milleriana. Vocês vão encontrar as pessoas falando, os analistas falando que são analistas de orientação lacaniana. Estes são os analistas millerianos, porque o termo orientação lacaniana é cunhado por Jacques Alain Miller e essa é a sua leitura do Lacan. A leitura milleriana é chamada de orientação lacaniana. Então, quando a gente fala do Freud, estamos falando da fundação da psicanálise. Essa é uma leitura lacaniana para Freud. Eu considero super possível fazer hoje uma psicanálise freudiana, puramente freudiana, é super possível, desde que você sustente sua ética a partir disso, né? A clínica freudiana, ela é pautada sobretudo no registro imaginário. Tá aparecendo para vocês a lousa? Façam só o sinalzinho assim para mim, por gentileza. Tá, eu acho que quem não está vendo Sim. precisa sair e entrar novamente. É, Então, a clínica freudiana é uma clínica pautada, sobretudo, no registro do imaginário. E nós vamos aqui entender o registro imaginário não como um problema. Não tem problema da clínica freudiana ser pautada no registro do imaginário. Porque são os recursos que, em alguma medida, eles dispõem para estabelecer a direção do tratamento. Então, na clínica, o princípio da clínica freudiana é a interpretação. E aí nós vamos ter um analista que interpreta, lembrando que essa definição já vem desde Freud, que não existe metalinguagem. Então, não existe uma linguagem da linguagem. E aí, a interpretação freudiana, ela opera sobre o discurso criando um sentido que, uma vez que o analista ocupa um lugar de poder fazer isso dentro da relação analítica, esse sentido pode ser sentido pelo analisante. Então, o que é que eu quero dizer com tantas palavras bonitas? Que o analista em Freud, ele interpreta o que o sujeito tem a dizer a partir daquilo que ele sabe. Então, nós vamos ver os analistas freudianos interpretando uma compulsão alimentar como um aprisionamento na fase oral. Ah, isso aqui é fase oral, isso aqui é fase anal, isso aqui é fase fálica. Então, essa interpretação parte de um saber suposto e assumido pelo analista. Então, a marca da leitura freudiana sobre o caso clínico é a interpretação, né? E essa interpretação partindo do suposto lugar que o analista ocupa dentro da relação imaginária. Tem uma coisa que eu gosto muito de diferenciar. Na clínica freudiana, o analisante ama o analista. Isso é muito importante para a gente diferenciar. Na clínica freudiana, o analisante ama
o analista. Então, o princípio da clínica freudiana é o imaginário. E o imaginário é estabelecido aqui também num outro ponto. Qual é o critério diagnóstico para a clínica freudiana? É, sobretudo, os fenômenos. Então, o analista freudiano é aquele que interpreta, é aquele que, na sua posição de analista, o analisante o ama. E no o critério diagnóstico, acho que tem algum de vocês com o microfone aberto. Na clínica freudiana, o critério diagnóstico são os fenômenos clínicos. Então, aí, por fenômenos clínicos, nós vamos entender tudo aquilo que encanta os nossos olhos. A histérica é aquela que converte o braço, o obsessivo é aquele que tem pensamentos intrusivos, o fóbico é aquele que tem medo de um sapo, o psicótico é aquele que alucina e delira, e o perverso é aquele que transa de um jeito meio anômalo. Então, o critério diagnóstico para a clínica freudiana é o fenômeno clínico. No lacanismo, eu vou pular para o lacanismo porque a minha pergunta vai estar no Lacan. No lacanismo, nós vamos falar de uma clínica, sobretudo, do real. A clínica, peraí, a clínica do lacanismo é uma clínica, meu Deus, uma clínica do real. E aí vocês vão ver grandes nomes da psicanálise falando dessa famosa clínica do real. Entre eles está o famoso Jorge Forbes, né, que cunha esse termo e sustenta isso e segue falando dessa novidade de um homem desbussolado que pode ser tratado por essa clínica do real. E quando a gente fala de clínica do real, nós vamos falar de coisas muito específicas. A principal característica da clínica do real é que não existe, e aí eu já vou entrar numa linguagem mais lacaniana. Na clínica do lacanismo não existe uma articulação entre S1 e S2. Vou colocar aqui dividido. A clínica do real não opera articulando S1 e S2, pela razão de que a clínica do real opera fora do sentido. Então, a clínica do real, ela opera fora do sentido. Uma vez que opera fora do sentido, não existe interpretação na clínica do real. Então, o analista que segue a proposta do lacanismo, ele não interpreta, porque, segundo Jacques Lambillet, Lacan não disse, mas ele diz que o Lacan abandonou a interpretação. Mas Lacan nunca disse que estava abandonando a explicação. Quem coloca essas palavras na boca de Lacan é Millet. E uma outra característica da clínica do lacanismo é que o analista da clínica do lacanismo, ele escuta. E uma outra característica, eu vou colocar as características aqui, depois eu volto falando. A característica, uma das características da clínica do lacanismo, a clínica do real, é o tempo de sessão. Então, essas seriam as principais, que aí a gente vai retomar isso nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre escansão, interpretação,
a gente vai aprofundar isso. A princípio, eu quero só fazer uma introdução para estabelecer a diferença entre essas três clínicas. Então, não existe uma relação entre S1 e S2. É uma clínica que opera fora do sentido, que se ejeta da função de interpretar, que escuta e que estabelece o principal critério do tempo de sessão variável. E aí nós vamos entender qual é a diferença do tempo de sessão variável para Lacan e para o lacanismo. E aí aqui, nós temos, eu vou colocar aqui essa diferença. Isso aqui é uma charada. Quem faz supervisão comigo, quem estuda comigo, talvez vai saber, não vale vocês responderem, vocês estão proibidos de responder. Eu quero só fazer uma charada com quem não costuma estudar comigo. Se Freud, se em Freud nós temos a clínica do imaginário, se para o lacanismo nós temos a clínica do real, qual é a clínica de Lacan? Fiquem à vontade para falar. Do simbólico? Do simbólico. Clínica... Seria as três, não? Hã? A As clínica três, as borromiana? três. Ah, É isso. Imaginário perfeito. real e simbólico. Perfeito. Já responderam aqui, já responderam também. A clínica lacaniana é a clínica borromeana. Essa é a principal diferença da clínica de Freud e da clínica do lacanismo. A clínica lacaniana é uma clínica borromeana. Vou colocar aqui. E aí nós vamos entender quais são as principais incidências disso no fazer clínico do analista lacaniano. A clínica borromeana. Quando nós estamos falando, ou quando nós vamos falar sobre a clínica borromeana, nós vamos falar de uma clínica aqui do primeiro, ou do seminário zero, como eu queira considerar. Do seminário um ao seminário 27, nós vamos ver Lacan falando sobre real, simbólico e imaginário. Em nenhum momento Lacan deixa de lado um registro para privilegiar, dizendo que o outro é mais importante que o outro. Quem faz isso é o lacanismo. Quando você vai ler Lacan na íntegra, você vai ver que Lacan não estabelece uma prioridade para falar do real, do simbólico, do imaginário. Lacan não abandona o simbólico, Lacan não abandona a interpretação e Lacan não abandona a topologia, né? Que aí é uma leitura que o lacanismo faz da obra do Lacan. Então, quando nós falamos da clínica borromeana, nós vamos falar de algumas coisas muito específicas. A clínica lacaniana, ela tem como prioridade, e aí eu vou estabelecer essas diferenças aqui, a seção, eu vou colocar isso e já explico, como unidade semântica. A seção de análise como unidade semântica. A relação entre S1 e S2 aponta, opera sobre o sentido. O analista lacaniano não escuta, ele lê. Peraí, tem algum de vocês aqui riscando. O analista lê e intervém. Essa é a principal diferença que eu adoro. Para efeito de interpretação. Acho que para mim, esse ponto final aqui é a beleza de toda a clínica lacaniana. O analista intervém para efeito de interpretação.
Então, o que é que eu quero dizer, que o Juan Martinez quer dizer quando ele fala que, para Lacan, a seção ela tem uma unidade semântica, ou seja, ela é considerada como uma unidade semântica. A semântica tem em vista o significado das palavras. Então, uma vez que eu articulo S1 com S2, há uma representação significante deste sujeito que está entre S1 e aponta para o S2. Então, a seção como unidade semântica é a seção que produz um efeito de sentido. Então, essa é a lógica lacaniana. É estabelecer a relação entre a cadeia simbólica. Quando a pessoa nos procura para análise, ela não chega necessariamente pedindo análise. Ou, uma vez que pede análise, talvez ela nem saiba o que está pedindo. E mesmo que saiba que está pedindo, não é uma garantia que você vai aceitá-la para análise. Então, quando alguém nos procura para análise, ainda não há uma análise. Uma análise, ela vai se construir no momento em que ela está sendo construída. Essa é a lógica lacaniana. Então, na operação da seção como unidade semântica, nós vamos entender real, simbólico e imaginário. Na clínica lacaniana se opera sobre o sentido. E o que é que o lacaniano ele faz com o sentido? Não é que nós queremos colocar sentido nas coisas. Nós queremos esvaziar sentido para criar um outro. Esse é o funcionamento da seção lacaniana. É esvaziar o sentido que faz o sujeito sofrer para poder dar a esse sujeito a oportunidade de criar a sua própria versão sobre os fatos. É o que eu costumo dizer. A beleza de uma análise lacaniana é dar ao sujeito a oportunidade, a possibilidade de ele ser sujeito da própria história. Quando alguém nos procura para análise, as razões que faz essas pessoas sofrerem é, sobretudo, o sentido do outro. Eu vim aqui porque disseram que eu sou feia, porque disseram que eu sou gorda. Quem disse? A sociedade. Quem é a sociedade? Não, as pessoas lá de casa. Quem são as pessoas da sua casa? Minha mãe. E tua mãe te diz o quê? Ela disse de sempre que eu não posso usar roupas marcadas porque eu sou gorda e feia. O que é ser gorda e feia? A produção de análise visa estabelecer uma relação entre um significante e outro, que é diferente do que o lacanismo faz. Essa articulação significante, ela não existe. O analista, né, que segue a proposta do lacanismo, ele deixa que o sujeito encontre o próprio sentido para aquilo que ele está dizendo, sem necessariamente a participação do analista. Então, no lacanismo, nós vamos encontrar um analista mais silencioso. E aqui está o ponto interessante que eu quero estabelecer com vocês. O tempo de sessão variável, isso é muito importante. Quando a gente vai falar da diferença entre a psicanálise de Freud e de Lacan, a gente diz logo que é o tempo de sessão. E não é não, viu? Vocês estão vendo aqui que tem uma diferença imensa. Não é só o tempo de sessão que diferencia Freud de Lacan, não. Inclusive, o freudiano ele pode fazer uma sessão de 10 minutos e não ser tempo de sessão variável. Então, aqui está a principal diferença. O jeito que o lacanismo compreende o tempo de sessão variável é um tempo de sessão que visa interromper a sessão em um ponto que o analista considere importante
para que se produza um esvaziamento de sentido. Então, o que os lacanianos fazem marcando. Ó, você está percebendo que você está repetindo de novo? Você está percebendo que o que você está me dizendo agora, você já me disse, mas referida a outra situação da sua vida? Isso o lacaniano faz. O analista que segue a proposta do lacanismo, ele vai interromper a sessão neste ponto. Vamos ficar por aqui hoje. Volta amanhã. E ele vai cortar a sessão até que se produza uma percepção, essa palavra não é muito boa, mas até que o analisante perceba que ele está repetindo ali. Ele vai cortar até que o analisante entenda que aquele corte está querendo dizer alguma coisa. Na proposta de Lacan, a gente diz, ó, eu estou cortando aqui porque é um ponto importante para você pensar. O analista que segue o lacanismo, ele corta para provocar um efeito de vai entender, vai produzir, vai encontrar o sentido desse corte aqui. Eu estou cortando não é à toa. Então, essa é a principal diferença. Então, quando a gente fala de tempo de sessão variável, no lacanismo, a gente está falando de uma utilidade clínica disso, que aí eles acreditam que isso provoca um efeito de movimentação, né? E uma vez que eles visam o esvaziamento de sentido, fora do sentido, eles não precisam estabelecer. Eu tô cortando porque você precisa pensar nisso. O analista do lacanismo, ele não faz isso. O lacaniano, ele precisa fazer isso porque essa é a proposta do Lacan. Estou cortando aqui porque você precisa pensar nesse ponto. Ó, vou ajustar o valor da sessão, porque eu acho que tem uma consideração aqui importante para você observar isso mais à frente. Tenta pensar nisso. Ai, não entendi muito bem. Vamos tentar construir aqui juntos? Então, esse tempo de sessão aqui, ele chega a ser um tempo imaginário, porque uma vez que o tempo de sessão variável é para tirar a gente do relógio, ele coloca a gente no relógio, cortando sessões com 5 minutos, com 15 minutos, com 10 minutos. Enquanto o tempo de sessão variável em Lacan não tem a ver com vou cortar a sessão com 10 minutos, se vira, come poeira. A gente varia o tempo de sessão na proposta de Lacan para mostrar ao analisante, primeiro, que não é ele que dirige o tratamento, ele dirige a própria vida. Segundo, que uma vez que quem dirige o tratamento é o analista, essa variação de tempo, ela intenciona, sobretudo, um efeito de sentido. Então, a produção que é feita entre 30, 40, 50 minutos não está referida ao relógio. Eu não opero sobre o tempo, eu opero sobre o discurso. Essa é a diferença da clínica lacaniana. E uma vez operando sobre o discurso, nós conseguimos separar uma coisa da outra. Enquanto o freudiano fica lá 1 hora, 2 horas escutando o paciente, o lacaniano chega num tempo específico e diz: Ó, vamos ficar aqui nesse ponto. Eu acho que aqui tem um ponto interessante para você pensar. E o lacanismo vai lá e não, vou ficar aqui hoje. Por quê? Não, vou ficar aqui. Então, essa abordagem específica do lacanismo, para você entender melhor isso, vocês vão precisar estudar a psicanálise de orientação lacaniana. O que eu posso lhes dar referência é dessa diferença que eu estabeleço entre uma coisa e outra, e o que eu posso dizer com propriedade é sobre a clínica lacaniana. Então, percebam que quando a gente fala de técnica lacaniana, a gente não está falando de intuição, não. Está longe de ser intuição. Por isso que se você quiser empreitar uma formação em psicanálise lacaniana, você vai precisar lidar com isso. Mas aí eu quero te dizer que você não está sozinho, né? A gente está junto aqui para tentar construir essa possibilidade de você empreitar uma análise lacaniana, uma formação lacaniana e construir essas possibilidades a partir disso. Então, em suma, seria essas principais diferenças entre Lacan, o lacanismo e a clínica de Freud.
De novo, não é porque a clínica do Freud é imaginária que isso é um problema, né? Desde que você cumpra a sua ética, cumpra a sua, eh, seu objetivo, podendo construir tudo isso aí, ótimo. O que importa é a sua ética. Mas a nossa clínica, e aí é importante saber a diferença disso, principalmente para o espaço da supervisão, porque a nossa leitura clínica de caso clínico muda radicalmente de uma clínica para outra. O jeito que você lê o discurso do seu paciente é diferente de quando você escuta o discurso do seu paciente. Quem lê não lê passivamente. Quem lê precisa interromper. Ó, não entendi muito bem isso aqui. Fala mais sobre isso. Me explica melhor esse ponto. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Você está falando disso depois disso por quê? Você já parou para perceber que você sempre fala de uma coisa após a outra? O que que significa essa palavra que eu nunca ouvi? Esse movimento do analista lacaniano o caracteriza como aquele que lê o discurso e não como aquele que escuta o discurso. Essa é a diferença da clínica lacaniana para a clínica do lacanismo. No lacanismo se escuta o discurso, se escuta a palavra, se opera para fora do sentido. Né? Então, temos aí essas principais diferenças. É, para o nosso próximo encontro, eu já vou abrir para as questões, tá? Para o nosso próximo encontro, também vou ler aqui o que tem nos comentários, que eu vi que vocês estavam compartilhando algumas coisas. Para o nosso próximo encontro, eu vou trazer. Gabriel, é assim, é isso mesmo. Tem muitos autores, né, que são milerianos. Vocês vão ver que eu uso duas referências sempre. Quem está há mais tempo nas minhas transmissões sabe que eu sempre falo de dois autores específicos para me referir à psicanálise lacaniana. Minha proposta aqui para vocês é a gente ler Lacan diretamente e ir se ajudando com isso. Porque não queria propor para vocês lerem os comentadores e falar sobre isso, porque no final das contas vai ficar comentador por comentador. Estou usando o Juan Martinez como um ponto de orientação para montar esse mini curso, mas a minha intenção é propor mesmo que vocês leiam Lacan. Por isso que eu fiz esse compilado das aulas dele aqui. Deixa eu fechar aqui para ver vocês. Eu fiz esse compilado que eu mandei para vocês, então usem ele, né, para fazer a leitura das aulas dos seminários. E vocês vão encontrar, eu até explico no compilado. As aulas estão datadas. Então, quem tem as edições da Zahar vai encontrar a data no final do capítulo. Então, você olha a data no final do capítulo, identifica, faz a leitura do, do capítulo, né, em questão da aula, porque o seminário eram aulas. Mas aí, já que algumas pessoas sempre insistem, me indica um comentador, vou indicar dois comentadores do coração, que aí eles são os comentadores que hoje eu considero que menos colocam da própria interpretação na leitura de Lacan, que são dois. O primeiro deles é o Alfredo Endelstein. Para quem não conhece, leiam o Alfredo e comprem esse livro aqui. Não deixem de comprar esse livro. Eu vou encerrar aqui a gravação porque eu fico falando umas besteiras, tá? Só um minutinho.